Boa noite! O Seara Espírita está de volta, cheio de novidades. A partir de agora, o programa passa a exibir emocionantes histórias de pessoas que chegam à Casa do Caminho em busca de alívio e esperança. Você vai saber aqui como o conhecimento espírita pode contribuir com o exercício profissional. O bate-papo de hoje é com a nossa jornalista Daniela Arbex. E ainda a presença de Dona Isabel Salomão de Campos. Tudo isto agora no Seara Espírita. Não saia daí. Dorival, você está radicado nos Estados Unidos há 21 anos. Por que você veio de tão longe conhecer a Casa do Caminho? Eu vi a reportagem do Globo Repórter na Rede Globo e era alguma coisa que eu buscava, uma busca espiritual minha, pessoal. Então eu resolvi, nesse final de ano, ir atrás dessa busca espiritual. O que você sentiu quando viu o Globo Repórter, quando viu a Dona Isabel no Globo Repórter? O que me chamou a atenção foi o fato dela não estar dizendo que eu faço milagres. É um trabalho no qual realmente, quando você entra aqui, você sente a presença de Deus, você sente a presença dos Espíritos. Por que você considera a Casa do Caminho um trabalho único no mundo? Normalmente, nós vivemos num mundo de aproveitadores, onde as pessoas só querem as coisas para elas e só pensam nelas e de se engrandecerem. Esse trabalho é um trabalho comunitário, feito para qualquer pessoa que se dispõe a vir aqui. Você disse que veio à Casa do Caminho em busca de respostas. Você as encontrou? Muitas em pouco tempo. Nesses 3 dias que eu estive aqui, eu estive prestando atenção, ouvindo as pessoas, os oradores nesta casa, e eu fiquei impressionado com o número de respostas que eu consegui em tão pouco tempo, que são coisas que incomodam a gente a vida inteira. Você foi criado por uma família protestante e que tinha uma outra visão do Cristo, né? Um Cristo vingador, um Cristo que não era amor. E aqui você conheceu o Cristo vivo. Mudou alguma coisa para você? Claro, o outro Cristo era bastante terrorista. Difícil viver com ele. Cristo é amor, e aqui é a melhor dimensão desse amor, é aqui, se vê aqui, é demonstrado aqui, é feito aqui, diariamente. Quando você chegou à nossa casa, você tinha uma expectativa. Apesar de falar que você não pensa em expectativa, você imaginava alguma coisa. Superou aquilo que você pensava sobre esse trabalho? Tremendamente, muito mais do que eu podia ter de expectativa, muito mais que eu podia imaginar de expectativa, tremendamente. Realmente, para mim foi uma surpresa agradável. Dorival, qual foi a sua impressão da Dona Isabel ao vivo? Olha, ela é maior que a vida, uma pessoa assim extraordinária, maior que a vida. Aonde ela vai, ela carrega luz, a audiência segue ela, ela dá atenção a todas as pessoas. Achei inacreditável que ela sente, converse, que ela tenha tempo de se dedicar às pessoas, a debater assuntos de vida, de cotidiano, essas coisas com as pessoas, estar à disposição das pessoas. Não é uma pessoa que não é acessível, ao contrário, é tremendamente acessível. A equipe que trabalha com ela é tremendamente acessível. As pessoas estão aqui para ajudar e para cooperar e para fazer com que as pessoas se sintam o mais à vontade possível. Isso é um trabalho grandiosíssimo. O que você vai levar de volta para Chicago? Um Cristo que eu não conhecia, uma visão nova, não de religião, porque nós não estamos dentro de um templo religioso, mas sim de amor,
de fé, de esperança, de poder finalmente encontrar alguma coisa que realmente nos revele espiritualidade e não materialidade. Uma das principais revelações do Espiritismo é a comunicação do mundo dos espíritos com o plano físico. Como a espiritualidade pode influenciar a carreira de uma premiada jornalista investigativa? Saiba agora nessa entrevista. Hoje nós vamos conversar com a jornalista Daniela Arbex. Espírita, trabalhando há 7 anos no jornalismo, foi condecorada com o título de jornalista amiga da criança. Recebeu 5 prêmios de âmbito nacional. 2 prêmios ESSO, o Oscar do jornalismo brasileiro, 2 prêmios Ayrton Senna e ainda o prêmio Vladimir Herzog. Daniela, por que o jornalismo? Olha, Mirna, eu sempre tive vontade de ajudar a sociedade de alguma forma. Eu sempre trouxe comigo muita indignação com as injustiças, com os problemas sociais. Então, eu encontrei no jornalismo e também no espiritismo a parceria necessária para que eu conseguisse ajudar as pessoas. Quando foi que você conheceu o espiritismo? Eu conheci o espiritismo aos 15 anos de idade, quando meu irmão veio até a Casa do Caminho, ele já estava frequentando, eu tinha muita angústia, vivia tendo depressão, era uma adolescente deprimida, até conhecer a Casa do Caminho. Depois da primeira reunião, eu nunca mais saí daqui. Quando você conheceu o espiritismo, acabou a depressão? Acabou a depressão, encontrei respostas e fui aos poucos me equilibrando. Mas não foi só com o espiritismo, foi ao conhecer a Dona Isabel. Eu acho que foi o grande diferencial da minha vida, foi a presença da Dona Isabel na minha vida. E como o espiritismo interfere no seu exercício profissional? Interfere em tudo, Mirna, porque sem o espiritismo eu ia até uma parte do caminho. Eu jamais ultrapassaria todos os limites que sempre acontecem nas minhas matérias, porque eu ia achar que meu dever, a minha missão estava cumprida. Eu fiz a minha parte profissional, mas com o espiritismo eu aprendi que eu tenho que ir mais além para ajudar profissionalmente, ajudar aquele espírito que é meu irmão, que é um necessitado, que sofre por algum motivo, por alguma necessidade, mas então eu aprendi que eu posso ir além com as minhas matérias e também de uma maneira solidária. Então você acredita que o espiritismo te impulsiona além dos limites que a profissão te oferece? Sem dúvida, é o grande diferencial. Às vezes as pessoas na redação do jornal ou em outros jornais que eu vou e tal, falam comigo, mas como você consegue, como você vai tão além daqueles limites? Mas é exatamente por isso, porque além da cobertura espiritual que eu sinto nas minhas matérias, isso faz com que a gente fique corajoso, com que a gente esteja sempre no lugar certo na hora certa. Essas intuições, elas jorram, né? Então é muito bacana a presença da espiritualidade na minha carreira. Eu devo tudo a Dona Isabel, a esse trabalho espiritual que eu tenho certeza que patrocina a minha caminhada. Existe um momento especial na sua carreira em que você sentiu a presença dos espíritos, seja através de uma intuição, através de um momento em que você precisava decidir e que você percebeu com nitidez a espiritualidade ao seu lado? Isso veio num crescendo. Recentemente a Dona Isabel disse, é a parte espiritual entrando nas suas matérias. Isso veio num crescendo e ultimamente sempre eu sinto a presença da espiritualidade, principalmente através da intuição. Né? A espiritualidade está sempre me encaminhando, às vezes matérias que eu fico investigando muito tempo e estou buscando respostas e num momento qualquer, num momento ótimo, a espiritualidade sopra o meu ouvido, vai lá, vai checar aquilo ali, olha mais um pouquinho, sabe? Ela não me deixa cansar, entendeu? Não me deixa desistir, falar assim, daqui eu não vou mais. Ela fala, vá lá, tá ali na frente mais um pouquinho. Então eu acabo descobrindo isso. Sem dúvida é a presença da espiritualidade. Conta para nós então algum exemplo em que você pode mostrar
para as pessoas em que a espiritualidade estava ali dizendo, siga em frente, Daniela? Olha, o exemplo mais marcante foi essa última série, A Cova 312, porque é a história de um militante político que estava desaparecido há 35 anos. Eu sempre quis fazer uma matéria sobre a ditadura, apresentei essa pauta no jornal, no começo foi um pouco desacreditada, e eu já estava quase um mês investigando esse caso, e eu disse, tem que ter um corpo não pode sumir. Numa tarde, no jornal, já eram 6 horas da tarde, veio assim para mim, no meu pensamento, vá ao cemitério municipal, procure lá. Eu falei, quer saber, eu vou ao cemitério municipal. Cheguei lá, o cemitério já estava fechando, e cheguei na administração e falei, olha, vocês têm arquivo aí? E o rapaz disse, não, nós temos, mas de 1967... Não temos, então vê se tem uma pessoa enterrada aqui chamada Milton Soares de Castro. Aí o rapaz olhou e disse, olha, não tem ninguém aqui com esse nome não. Quando eu falei, mas você olhou bem? Ele disse, olhei. Doutor Freitas, me ajuda, sensibiliza esse rapaz. Quando eu estava na porta, ele me chamou de novo, peraí, vamos olhar de novo? Aí ele olhou e ele achou a Cova 312, onde o Milton estava enterrado. Então, imagina, as pessoas me perguntam, como você achou? Alguém te disse? Eu falo, disse, a espiritualidade. Eu vou dizer o quê? É verdade. Você está contando um momento muito especial, mas as pessoas não sabem quem é Dr. Freitas. Então conta para as pessoas Dr. quem é Dr. Freitas, ele é um trabalhador, ele foi um médico português e ele assiste a Dona Isabel e assiste os trabalhos dessa casa, é o mentor da Dona Isabel. Então, assim, por causa dela, ela nos apresentou o Dr. Freitas, né? Esse espírito que cuida de todos nós da equipe da Casa do Caminho. Então, sempre eu estou pedindo a Dr. Freitas. E a Dona Isabel, além da Dona Isabel, claro que eu peço sempre que me orienta, e ela, às vezes ela fala, pode ir, Humberto de Campos já está lá para te esperar. Ele vai com você. Imagina, isso é a força que a gente precisa para não temer nada, né? Com certeza. Daniela, todas as suas matérias, elas têm um caráter, lidar com a defesa do direito. O direito da criança, o direito do adolescente, do preso político, da pessoa que de alguma maneira foi desrespeitada. Como você lida com a indignação? E no processo de investigação, como você lida com o medo? Com a indignação, transformando a minha indignação em ação. Eu sei que aquela situação de violação de direitos que eu me deparei, eu não estou ali à toa. Eu tenho não é uma missão, mas eu tenho um compromisso de ajudar o próximo. Isso eu aprendi com o Espiritismo. Então, eu procuro transformar isso. Às vezes, a minha tristeza em ver uma situação de abandono e tal, transformar isso em ação mesmo. Eu denuncio, eu corro atrás para ajudar aquela pessoa, aquele ser humano. E com medo, eu tenho uma frase da Dona Isabel que me acompanha que eu nunca mais vou esquecer. Um dia que eu estava sentindo muito medo porque eu estava sendo ameaçada, ela disse, não tenha medo, porque o mal não alcança quem está com a verdade. Então, a partir daquele momento, ela não diz que a gente tem que agir desassombradamente. Então, é isso que eu procuro fazer, porque eu sei que eu estou lidando com a verdade, que eu tenho que ser digna. E eu acho que a conduta do profissional também contribui para isso. Se você pudesse resumir espiritismo e exercício profissional, o que você diria? Olha, o conhecimento da doutrina espírita, ele transforma o ser humano. É necessário conhecer a doutrina espírita. A Dona Isabel sempre disse isso. Você não precisa ser espírita, mas estude a doutrina, porque com certeza ela vai te ajudar a ser um ser humano melhor, mais digno, a ter consciência dos seus deveres, das suas responsabilidades como espírito eterno, a enxergar o próximo de uma maneira diferente. E isso resulta em mudança em tudo, em melhoria em tudo, no campo profissional, no campo pessoal. Sem dúvida, o espiritismo ele é necessário ao homem. Então, o espiritismo ele é um grande benefício para a humanidade. É difícil viver sem